E aí, galera, tudo certo? Vamos aqui a mais um vídeo sobre corrente elétrica, né? Até aqui a gente entendeu que uma carga elétrica ela gera um campo magnético e também ela gera um potencial elétrico, né? A gente estudou um pouco também sobre a diferença de potencial elétrico. E o que acontece, gente? A diferença de potencial elétrico ela produz um fluxo de elétrons ordenados, tá certo? Então, a gente vai estudar um pouco sobre isso, tá? E aí, o primeiro contato que você tem sobre corrente elétrica é um raio, tá certo? Um relâmpago também, como é conhecido. Então, o que a gente tem é o seguinte: uma nuvem, né? E a Terra, e elas têm uma diferença de potencial, tá certo? Então, essa diferença de potencial produz um fluxo de elétrons, que é basicamente o raio, tá certo? O relâmpago, como é aí também conhecido, tá? Então, a diferença de potencial produz o fluxo de cargas ordenadas e aí a gente tem uma corrente elétrica. Então, esse é o primeiro exemplo que você conhece aí do seu dia a dia, tá? Então, vamos lá. Então, se eu tenho um fio por um fio só, gente, ele não produz corrente elétrica, tá? Então, é necessário colocar aqui nesse exemplo a gente coloca uma pilha, né? Que ela tem aí seu polo positivo e o polo negativo, e é o sentido do fluxo de elétrons através de um fio condutor ligado aos polos de uma pilha simples, tá certo? Então a gente tem a pilha. Se eu colocar esses fios aqui sem nenhuma diferença de potencial, nós não teremos corrente elétrica, né? Mas eu coloco aqui uma resistência elétrica, uma lâmpada, tá? E é o que acontece, gente. Essa pilha, ela produz um campo elétrico, tá certo? Então produz um campo elétrico que sai dessa carga positiva e sai desse polo positivo e vai para o polo negativo. Então a gente tem as linhas de campo aqui, tá? E aí o que acontece? A gente aprendeu que os elétrons eles movimentam no sentido contrário às linhas de força. Então, é, os elétrons, como aqui as linhas de campo estão chegando nesse polo negativo, os elétrons estão movendo nesse sentido. E aqui tem o movimento dos elétrons. Tá ok, gente? Seguindo aqui, outro exemplo aí do dia a dia de vocês são pássaros que pousam sem risco sobre fios elétricos. Então aqui eu tenho um fio que tem uma diferença de potencial, que tem um potencial, né, de 2000 volts, e aqui eu tenho um fio de 1000 volts. Então o pássaro simplesmente chega aqui e ele pousa sobre esse fio. Como não há nenhuma diferença de potencial, não vai fluir elétrons, ou seja, não irá produzir uma corrente elétrica passando aqui pelo o pássaro. Tá? Mas o que acontece, gente? Se esse pássaro tocar aqui, ó, com um dos pés, tocar esse outro fio, teremos uma diferença de potencial. E essa diferença de potencial fará o que, gente? Fará que a gente tenha uma corrente no pássaro, e aí o pássaro ele irá morrer eletrocutado, tá, gente? Então, uh, o pássaro sobre um fio, tá? Tem uma explicação física, tá? Então, nenhuma DDP é produzida no pássaro e, consequentemente, nenhuma corrente, tá? Sobre a questão do sentido da corrente, gente. Vamos tentar entender aqui um pouquinho do sentido da corrente. Então, o que acontece? Para entender isso, a gente coloca aqui uma lâmpada fluorescente, tá? E eu tenho aqui uma DDP ou voltagem. E eu tenho uma lâmpada, a lâmpada com gás ionizado. E aqui eu tenho os íons positivo e o negativo. Então a gente aprendeu o seguinte, que cargas positivas procuram um potencial elétrico menor. Então isso aqui que está acontecendo. Então tem um deslocamento desse íon positivo para esse potencial menor, né, para esse eletrodo de potencial menor. E tenho essa carga negativa, é, tenho essa carga negativa deslocando para o potencial menor, como acontece, como a gente aprendeu lá nas aulas de potencial elétrico, né? Cargas negativas procurando um potencial maior, não é isso? Então, basicamente aqui a gente tem
um campo elétrico aqui nesse sentido negativo, né? Como a gente aprendeu. Então aqui a gente tem as linhas de campo aqui nesse sentido aqui. E o elétrico, os íons negativos deslocando no sentido contrário ao campo elétrico, para esse sentido aqui, né? E aí, gente, você pode estar se perguntando, e afinal, qual o sentido da corrente elétrica, gente? Então, observações experimentais de fenômenos em eletricidade, eletromagnetismo, verificaram o seguinte, com raras exceções, que independe dessa, você tem sempre qualquer sentido desse, você vai sempre observar a mesma intensidade, tanto esse sentido aqui quanto esse sentido contrário. Então, o que é que os físicos convencionam? Então, o sentido da corrente é esse sentido aqui positivo, tá certo? Esse sentido aqui de deslocamento do íon positivo. Então, a corrente convencionalmente, sem se preocupar com essa questão dos portadores de carga, ela vai ser sempre saindo do polo positivo para o polo negativo, tá certo? Então, obedecendo aí ao movimento da carga positiva. Tá ok, gente? Obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.